no dia 14 de janeiro último, o Sr. Lecomte, cultivador na comuna de Brix, distrito de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus antigos camaradas, com o qual havia trabalhado no porto de Cherbourg, e cuja morte remonta a 2 anos e meio. A aparição tinha por fim pedir a Lecomte que mandasse rezar uma missa. No dia 15 houve recorrência da aparição. Menos espantado, Lecomte efetivamente reconheceu o antigo camarada. Mas, ainda perturbado, não soube o que responder. O mesmo aconteceu em 17 e 18 de janeiro. Somente no dia 19 Lecomte disse-lhe: já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada? Assistirás a ela. Desejo, respondeu o espírito, que a missa seja realizada na capela de São Salvador. Dentro de 8 dias, lá estarei. E acrescentou: há muito tempo que eu não te via, e a distância era longa para vir te procurar. Dito isto, retirou-se, apertando-lhe a mão. O Sr. Lecomte cumpriu sua promessa. Em 27 de janeiro, a missa foi rezada em São Salvador. E ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, perto do sacerdote oficiante. Além dele, ninguém percebeu a aparição, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o teriam visto. Desde aquele dia o Sr. Lecomte não foi mais visitado, e retomou sua habitual tranquilidade. Observação conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé. Não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, pois o defunto, amigo do Sr. Lecomte, lhe havia apertado a mão. Os incrédulos dirão que foi uma alucinação, mas, até o momento, ainda esperamos de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos, que designam por esse nome, porquanto, simplesmente negá-los não nos parece a melhor solução. Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso canal e dessa vez trazendo um relato, né, da Revista Espírita de 1860 de Allan Kardec, um breve relato de uma aparição tangível, ou seja, não é só uma manifestação espiritual, mas uma manifestação que ganhou uma materialidade. E eu trago esse caso, né, como um daqueles casos aí de fenomenologia espírita, para a gente analisar, não é, o cuidado de Allan Kardec no trato com essas informações. Veja que ele não diz, é a realidade porque chegou para mim. Tanto Kardec, ele vai de forma racional, né, através da gama de fenômenos por ele investigado, concluir que esses assuntos devem ser levados a sério. Não é algo que deve ser desconsiderado. Por isso que ele diz que fala em nome da ciência, fala que não é melhor das soluções, está ignorando, como a gente vê muito no meio materialista. E é isso que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele se fundamenta justamente na existência dos fenômenos espirituais, na conclusão de que são fenômenos provocados sim por espíritos, né? Fenômenos complexos, que muitas vezes tem participação sim do médium, mas existe sim os fenômenos espirituais. E não é algo que deve ser ignorado, não é algo que deve ser visto apenas como fantasia ou alucinação, que é uma hipótese muito levantada pelas pessoas que têm aquela fé no materialismo. O materialismo é uma forma de fé, e é uma forma de fé porque desconsidera toda essa gama de fenomenologia, e o Espiritismo não vai desconsiderar isso. Essa é a grande sacada de Kardec, trazer de forma racional fenômenos que sempre existiram na história da humanidade e fazer um estudo não dogmático e considerar sim, né, porque ele chegou a essa conclusão, que existem os fenômenos espirituais, né, porque quantos fenômenos como esse não são relatados ao longo da história. A gente tem casos familiares com isso, não é algo novo, né? Em toda a família temos casos parecidos. Então a hipótese alucinatória, a hipótese naturalista, né? Porque muito se fala que toda explicação científica necessariamente tem que ser naturalista. Isso é uma questão de dogma, isso é uma visão dogmática, sectária. Toda explicação, ela necessariamente tem que considerar que não existe nada mais do que a matéria
física, né, a matéria que pode ser investigada em laboratório, né, quando há uma gama de informações ainda desconhecida, né, do ser humano, é uma arrogância científica, e não é uma visão científica, não é? Essa é a nossa opinião. Não é? No máximo, a dúvida, não é? Entendo a dúvida de companheiros, mas negar a priori e dizer que tudo que é científico necessariamente é naturalista é uma arrogância, e o espiritismo ele vem trazer de forma racional. Então, no mínimo, deveria haver a dúvida, né? Mas não negar os fenômenos a priori. Não achar que não existe nada além da matéria, desconsiderando esse histórico, né, que existe ao longo da história. Então, esse canal vai sempre trazer, né, esses fenômenos, desde do seu nome anterior, ampliando percepções, até esse novo nome que tem o nosso canal, Espiritismo Nova Sociedade, porque não é só objetivo, é trazer o que nos dá consolo, que é essa espiritualidade mais pé no chão, racional, científica, baseada em evidências, que o Espiritismo sim traz isso. Os grandes pesquisadores espíritas, como Kardec, o pioneiro, Gabriel Delany, Bolzano e por aí vai. Então a gente vai trazer sempre isso. E esse é mais um vídeo, vai ser curto hoje. Um grande abraço, pessoal.